Olá, seja bem-vindo a mais um estudo bíblico. Nós vamos participar e você sabe, quando você já abre aí a tela aí do seu ou notebook, ou celular, ou na TV pelo YouTube, você já deixa um boa noite para mim, tá? Boa noite na paz, chegando, participando, que hoje a nossa aula vai estar tremenda, vai estar muito boa. Nós vamos aprender como funciona o Ministério das Células, o que exige das pessoas para ter uma célula abençoada, esse trabalho que a gente tem feito aqui com as células, de a gente poder ensinar e dar algumas dicas, é muito bom, muito importante. Eu creio que você vai ver pela palavra de Deus como é bom a gente estar empenhado, a gente dar um melhor na célula. Então você que está um pouquinho desanimado, é bom você ver esse estudo, tá bom? Você que não entende, não sabe como funciona a célula, é também bom você ver esse estudo. Você que não tem outra visão, uma visão de célula que você tem uma visão pentecostal, você tem uma visão de outra igreja que nunca trabalhou em célula, agora você está chegando na igreja e você fala, o que é isso de célula? Como que trabalha essa célula? Também é muito bom o estudo. Por mais que você também não goste de célula, ou você não participa de nenhuma célula, é bom você ver esse estudo. Então, para todos hoje, o estudo é fundamental, tá bom? Vamos então ver esse estudo bíblico de hoje, como funciona o mistério das células? Deixe seu boa noite aí na paz e vamos, que o estudo está demais hoje. Vamos lá? Primeiramente, eu queria que a gente entendesse o ministério. Como que a gente vai entender o ministério? A gente vai entender o ministério vendo as 10 declarações sobre o ministério. Essas 10 declarações são as 10 declarações da nossa igreja. Então, você que não conhece ainda as 10 declarações do ministério Célula Casa do Pai, né? Da igreja em Célula Casa do Pai, hoje você vai então aprender. Anote, guarde aí essas 10 declarações do nosso ministério, da nossa igreja em Célula Casa do Pai, tá bom? A gente vai se basear nessas 10 declarações para mostrar para vocês como que a célula funciona, ok? A primeira declaração é que o fundamento do ministério é o caráter. Isso está em Filipenses 2, 14 e 16. Então, para iniciar o ministério, nós temos que ter o caráter de quem? De Cristo. Olha o que diz Filipenses 2, 14 e 16. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Filipenses 2, versículo 14 ao 16. Paulo, o apóstolo Paulo aqui, está dando uma lição para nós de que é ter o caráter de Cristo, fazer tudo sem murmuração. Então não adianta eu entrar no ministério e eu reclamar, não adianta eu fazer as coisas reclamando, não adianta, porque o primeiro fundamento, o fundamento do ministério qual que é? O caráter. O caráter, eu tenho que fazer tudo sem murmuração, sem contenda, eu tenho que fazer o melhor para eu ser irrepreensível. Ou seja, as pessoas olharem em mim e falar, caramba, o cara está fazendo tudo certinho na obra de Deus. Ou seja, seja célula, que eu falei aqui que a gente está falando sobre célula, né? Mas não é só célula. Tudo que eu for fazer para a obra de Deus, eu tenho que crer que o fundamento, primeiro, o fundamento do ministério, a fundação. O que é o fundamento? É a fundação, né? Quando faz um prédio, tem o seu fundamento, a fundação, o alicerce. Qual que é? O caráter. O caráter. O caráter. Que caráter é esse? O caráter de Jesus. Eu tenho que ter o caráter de Jesus em mim. Você tem que ter o caráter de Jesus em você para fazer todas as coisas sem murmuração, nem contenda. Amém? Então vamos ter o caráter. Esse é o fundamento da nossa igreja. Ter nosso fundamento, o ministério, o fundamento do ministério é o caráter. Amém? Que você tenha o caráter de Cristo, como diz Filipenses 2, versículo 14 e 16. Vamos ver a segunda declaração? A segunda declaração
quer dizer que a natureza do ministério é o serviço. A natureza do ministério é o serviço. João 12, versículo 26. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. João 12, 26. Qual que é a natureza do ministério? Qual a natureza do ministério em célula? Qual a natureza do nosso ministério, da igreja? Qual é a natureza? É o serviço, né? É o servir, né? Não é o ser servido, né? Você não vem para a igreja para ser servido. A princípio a gente vem, né? Porque a gente precisa de uma cura, de um milagre, de uma bênção. Mas depois que a gente entende o chamado de Jesus, a gente está ali como um serviço. Então a natureza do ministério qual que é? O servir. Você é um servo, né? E se alguém me servir, meu Pai honrará. Então qual é o segredo para Deus te honrar? É você servir ao Senhor, você ser um servo na obra dele, você ser um servo na tua célula, você ser um servo na igreja. Deus vai te honrar. Vale a pena ser servo. Amém? Vamos para o terceiro? A terceira declaração. O motivo do ministério é o amor. O que nos motiva a servir? O que nos motiva a estar na célula? O que nos motiva a trabalhar na obra de Deus? O que te motiva a estar na igreja? O que te motiva? Porque muitas vezes vem o desânimo, vem a decepção, mas acima de tudo está o amor. Romanos 5,5 que diz, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ou seja, quando o Espírito Santo está com você, ele derrama em teu coração o amor de Deus. Amém? Então o amor, ele cobre multidão de pecados. O amor perdoa, né? Muitas vezes você quer fazer algo, você fala, meu Deus, aquela pessoa não merece. Não, aquela pessoa não reconhece. Mas aí o Espírito Santo derrama o amor sobre você. Então o motivo do ministério, o motivo de você trabalhar na obra, não é o amor de Deus, que Deus derramou no teu coração. Que muitas vezes você pensa em desistir, mas Deus derramou um amor sobre a tua vida e te motiva, né? Te dá esperança. Amém? Então esse é o motivo do nosso ministério, o amor. Vamos para a quarta? Olha lá. Quarta declaração sobre o ministério. A medida do ministério é o serviço. Marcos 9:35. Como que Deus vai te medir no ministério? Como que Deus vai te avaliar no ministério? Pelo seu serviço. Vamos ver no Marcos 9:35. E ele, assentando, chamou os 12 e disse-lhes, se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. Aleluia! Será o último e o servo. Então, como que Deus te mede? Vendo que estou falando de medida por quê, pastor? Porque ele está falando de primeiro e último. Então ele está medindo, ele está avaliando. Qual que é a avaliação que Deus faz daquele que está na obra? Pelo seu serviço. Lembra que eu falei servo? A palavra servo, servir. Então, pelo teu serviço, Deus, ele vai te medir. Amém? Então, quanto mais você é servo, mais você está sendo bem avaliado pelo Senhor. E não esqueça, essa recompensa quem vai te dar vai ser Ele lá na glória. Amém? Glória a Deus, Ele vai te dar essa recompensa. Dá um glória aí, irmão, porque Deus está falando com você nesse estudo, não está? Então vamos lá. Deus vai te dar a recompensa, o galardão, lá na glória, porque você é servo. Então vale a pena servir. Amém? Vamos para o quinto. Nós estamos entendendo aqui o ministério, as 10 declarações do nosso ministério. Vamos ver a quinta, ó. A autoridade do ministério é a submissão. Romanos 13, de 1 a 5. Ou seja, quer ter autoridade? Seja submisso. Esse versículo é tremendo. Olha só o que diz. Toda alma esteja sujeita às potestades superiores. Potestades são o quê? Domínios superiores, né? Lideranças. Porque não há potestade, não há liderança que não venha de Deus. E as potestades, lideranças,
que foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade, à liderança, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados, os juízes, não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade, a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Olha só que dica que o apóstolo Paulo está dando para nós. Porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. O que o apóstolo Paulo está ensinando para nós? Você está temendo a autoridade, ou seja, um policial, é só você não fazer coisa errada. É isso que ele está dizendo aqui, né? Você está temendo o castigo, é só você fazer o bem. Faz o bem que não vai sobrar nada para você de mal. Não é verdade? Ou seja, mas toda autoridade foi constituída por Deus na terra. Toda autoridade foi dada por Deus. Então o que você tem que fazer? Aceitar essa autoridade e ser submissa a ela, estar sujeita a ela. Então, a autoridade do ministério é a submissão. Como que você vai ser submisso a Deus se você não consegue ser submisso à sua liderança, né? É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Se a gente entender que a nossa liderança foi ordenada por Deus, a gente vai tentar se submeter a ela e se submeter a Deus também. É o teste, é a prova. Toda vez que eu sou submisso à minha liderança, eu ganho autoridade. Aqui isso que está dizendo. Eu estou reconhecendo a autoridade. Mas, pastor, se a liderança formar, né? Tem aí, mas mesmo assim eu tenho que obedecer, desde que não venha contra a palavra de Deus. Aí tem outro estudo bíblico que a gente pode falar sobre lideranças más, como Hitler, perseguição à igreja, né? Outros que perseguiram a igreja, né? E mesmo assim o evangelho cresceu, mas eles eram submissos. Nero, quando tacou fogo em Roma e perseguiu o cristão, a igreja devia ser submissa a ele, pastor? Isso é outro estudo bíblico, tá bom? Que a gente vai ver que no que tange a obedecer a palavra, no que está na palavra, eu tenho que ser obediente, tá ok? Eu tenho que me sujeitar. Então a autoridade do ministério é a submissão. Então, não bata de frente com a tua liderança, tá? Seja submisso, entenda. Por mais que você discorde, porque discordar, muitas vezes nós discordamos, não é verdade? Ore, coloque seu ponto de vista e fala, eu vou obedecer. Amém? Glória a Deus. Então, seja submisso, porque assim você ganha autoridade. Glória a Deus. Vamos para outra? Olha só, a sexta declaração sobre o ministério. Qual é? O propósito do ministério é a glória de Deus. Colossenses 3,17. Qual é o propósito de eu trabalhar na obra? Qual é o propósito de eu fazer a célula? Qual é o propósito de eu estar no ministério, na obra de Deus? É a glória de Deus. É a glória. O propósito é a glória. É que a glória resplandeça. É que se mostre a glória de Deus em tudo que nós vamos fazer, que estamos fazendo. Amém? E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Colossenses 3,17. Então, tudo que eu fizer, eu tenho que fazer, seja por palavras. Eu estou fazendo aqui essa live, eu estou fazendo esse estudo bíblico, eu estou fazendo para quê? Para a glória do Senhor Jesus, para que brilhe a glória do Senhor Jesus Cristo. Não a minha glória, mas a glória dele brilhe. Então, tudo que você fizer, que seja o propósito de não mostrar a tua glória. Né? Olha, eu que fiz, olha aí. Não. É a glória do Senhor que vai brilhar. Amém? Esse é o nosso propósito. Que ele cresça e que eu diminua. Faça isso na sua célula, faça isso na sua igreja. Que ele cresça, que eu diminua. Eu não quero nem aparecer, mas que a glória do Senhor seja estabelecida. Amém? Vamos para a nossa sétima declaração. Sétima declaração sobre o ministério. Entendendo o ministério, entendendo a igreja em célula. Perdão, vamos lá. Sétima. As ferramentas do ministério são Bíblia, oração e jejum, que é intimidade, né? As ferramentas, com o que você vai trabalhar na igreja?
Com o que você vai trabalhar na célula? Você pode não ter um conhecimento, uma teologia, né? Você pode saber falar, não saber ser tímido. Né? Eu não sei, eu sou tímido, pastor, então eu não sirvo para trabalhar na obra. Pastor, eu não fiz teologia. Não, não tem nada disso, não tem nada disso. Você tem que usar 3 ferramentas: Bíblia, oração e jejum, que é intimidade com Deus. Olha só o que diz 2 Timóteo 2,15, que eu gosto muito. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Como assim? Como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, que maneja bem a Bíblia. Então, você usar a Bíblia, ou você ler a Bíblia, você não precisa fazer uma teologia, apenas você ler, você estudar, você fazer sua meditação, você tirar dúvida com o pastor, você participar dos estudos bíblicos. Isso tudo é uma ferramenta para o que você vai ter que usar na obra. A ferramenta principal do obreiro é a Bíblia, né? Outra, 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. A oração é uma ferramenta indispensável para o obreiro. Como que você vai fazer uma célula? Como que você vai fazer uma atividade na igreja se você não orou? Se você não dedicou um tempo de oração ao Senhor? Porque a oração é uma batalha espiritual que você vai travar. Não é um serviço qualquer que você vai fazer, é uma obra de Deus. E toda obra de Deus tem luta, tem batalha espiritual. Por isso que aí vem o jejum. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. O jejum é outra arma fundamental. Então isso me basta entender que só ler a Bíblia e só orar, às vezes, não funciona numa atividade da igreja, numa célula, né? Pô, eu estou lendo a Bíblia, eu estou orando. Faça um jejum. Faz um jejum. Faz um jejum de 7 dias, de uma semana, faz um jejum de 21, faz um jejum de Daniel, 10 dias só comendo legume e verdura. Vamos ver se isso não vai resolver na tua célula, no teu ministério, na tua igreja. Amém? Vamos ver. Sabe quando as coisas começam a travar? Aí o obreiro cansa, eu não sei o que eu vou fazer, eu estou cansado, pastor, não aguento mais. Aí você pergunta, você está jejuando? Não é verdade? Então, as ferramentas que você vai usar é a Bíblia, oração e o jejum, tá bom? Vamos para a 8ª declaração sobre o ministério. Hoje o estudo vai ser rápido, tá? A gente está abordando aqui, mas ele é bem compacto, ele é bem direto, tá? Vamos lá, ó. 8ª declaração. O privilégio do ministério é o crescimento, 2 Pedro 3,18. Qual que é o privilégio? De ver sua célula crescer, de ver a igreja crescer, de ver a obra do Senhor crescer. Não é verdade? Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, a Ele seja dado a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. 2 Pedro 3,18. Então, o privilégio do ministério é ver os frutos, é ver o crescimento. Quando você planta algo, você quer que aquela semente germine e dê fruto, cresça. Né? E você fala, nossa, eu pus uma semente, olha só como cresceu. Esse é o privilégio de você ver o crescimento na tua célula. Eu não estou falando só de crescimento em número, tá, ok? É um crescimento espiritual, uma maturidade muitas vezes, né? Que você colocou uma semente naquela pessoa ali, né, da palavra, e aquela pessoa hoje, ela já está caminhando sozinha, ela está gerando frutos, ela já está conquistando. Isso é muito importante. Então, o privilégio do ministério, o privilégio da nossa igreja, qual que é? É o crescimento. É ver esse crescimento gradativo na proporção que a gente vai semeando para que produza mais flores, frutos, amém? E eu quero isso na tua vida, um crescimento. Amém? Esse vai ser o privilégio. Vamos para o 9, estamos chegando no final. Ó. 9, o poder do ministério é o Espírito Santo. Atos 1,8. O poder do ministério, a força do ministério está no Espírito Santo. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, em outras versões está poder, né, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra, Atos 1, versículo 8. O que isso quer dizer?
que quando eu estou cheio do Espírito Santo, quando eu tenho o poder do Espírito Santo na minha vida, eu consigo fazer a obra de Deus e vencer o cansaço. Eu consigo evangelizar, tá falando de evangelismo aqui, né? Evangelizar, ser testemunha, falar do amor de Jesus. Então, muitas vezes, o obreiro está cansado, a célula está cansada, né? Por quê? Está faltando o quê? Poder do Espírito Santo. Não está faltando o Espírito Santo. O Espírito Santo você já tem. Está faltando o quê? O poder do Espírito Santo. Então, é necessário a gente buscar o poder do Espírito Santo, clamar. Diz aqui que os apóstolos, os discípulos estão esperando a descida do Espírito Santo e ali eles foram impactados com a descida do Espírito Santo. Você tem buscado o Espírito Santo de Deus no teu quarto, a sós? Tem buscado mesmo o Espírito Santo de Deus nas vigílias, na madrugada, né? E é isso que vai te dar força, capacidade. O que é poder? Poder para vencer. Poder para poder não aceitar as coisas negativas que vêm no teu pensamento, te desestimulando, desinteressando, trazendo desânimo na tua vida, na tua alma, né? Receba o poder, busque o poder do Espírito Santo. Amém? Busque que vale a pena buscar o poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, o poder do ministério é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Nós vamos buscar e nós vamos encontrar. Glória a Deus. Vamos para o 10º e a última. Tá gostando aí? Dá um glória. Amém? Tá comigo aí? Dá um glória. Ó. 10 declarações sobre o ministério. O 10. O modelo do ministério é Jesus Cristo. 1 Coríntios 11, versículo 1. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Olha a autoridade que ele está dizendo. Posso fazer uma pergunta para você? Você tem coragem de falar esse versículo para alguém? Apontar para você e falar assim para a pessoa, ó, seja meu imitador, como eu sou de Cristo. Você tem coragem? É forte, não é forte? Por quê? Porque se você fala isso para uma pessoa, a pessoa vai querer haver algum defeito na tua vida, né? Para te repreender, né? Ah, você é igual você é imitador de Cristo mesmo? O apóstolo Paulo teve essa coragem de falar que ele é imitador de Cristo e para as pessoas imitarem a ele, porque o modelo do ministério é Jesus Cristo. Irmãos, vou falar uma coisa para você. O modelo do ministério não é o pastor. Amém? O modelo do ministério é Jesus. Glória a Deus. Mas nós temos que buscar em Jesus esse modelo para as pessoas verem em nós Jesus. Amém? Buscar em Jesus um modelo para as pessoas e a gente apresentar Jesus através da nossa vida, apontando sempre para a cruz, apontando sempre para Jesus, porque nós somos falhos. Mas o nosso modelo, não tem outro modelo. Não tem como você falar assim, pastor, ó, eu vi um modelo da igreja, vamos seguir? Nosso modelo é Jesus. Amém? Ah, pastor, eu fui numa igreja e ó, eles fazem, por que a nossa igreja não é assim? Não, Deus nos deu, o modelo é Ele, vamos imitar Ele e as coisas vão sair naturalmente. Glória a Deus, em nome de Jesus. Então, o modelo do ministério sempre será Jesus Cristo. Glória a Deus. Então vamos reaver aqui o que nós vimos hoje, ó. Entendendo o ministério, as 10 declarações sobre o ministério. Primeiro, o fundamento do ministério é o caráter, Filipenses 2, 14 e 16. Segundo, a natureza do ministério é o serviço, João 12, 26. Terceiro, o motivo do ministério é o amor, Romanos 5, 5. Quarto, a medida do ministério é o serviço, Marcos 9, 35. Quinto, a autoridade do ministério é a submissão, Romanos 13, de 1 a 5. Sexto, o propósito do ministério é a glória de Deus, Colossenses 3,17. Sétimo, as ferramentas do ministério são Bíblia, oração e jejum, que é intimidade. Oitavo, o privilégio do ministério é o crescimento, 2 Pedro 3,18. Nono, o poder do ministério é o Espírito Santo, Atos 1:8. E 10º, o modelo do ministério é Jesus Cristo. 1 Coríntios 11:1. Glória a Deus. Então, vamos entender o ministério.
Vamos viver essas declarações do ministério. E aí, pastor, eu quero ser um obreiro aprovado. Não é, porque todo mundo que entra na igreja deve ser um obreiro de Deus. Ele começa a ser motivado a trabalhar. Talvez ele não trabalhe na igreja, mas ele vai trabalhar no seu serviço, com alguém falando de Jesus, nas redes sociais, na sua casa, na sua vizinhança. Começa a ser impactado, porque é tão bom Jesus que a gente começa a falar para as outras pessoas e é que a gente começa a demonstrar. Mas talvez você está vendo esse estudo bíblico e falou, pastor, algo está queimando dentro de mim. Eu preciso ser um obreiro, eu quero trabalhar na igreja. Irmãos, nós precisamos de obreiros na obra de Deus. E o nosso objetivo também para o ano que vem é a gente fazer novos obreiros, né? Para que Deus mostre novos obreiros. Mas tem que ter umas qualificações, amém? E as qualificações são essas que vocês estão aprendendo hoje, né? E mais, eu vou dar umas dicas para ser um obreiro no ministério. Ser um exemplo, como a gente viu ali, né? Ser um exemplo nos horários, ser um exemplo nas roupas, ser um exemplo na higiene, né? Pessoas que são limpas, que... pastora, o cara tá sujão e tá ali. Jesus te limpa, te lavou do pecado, né, irmão? Então, seja uma pessoa limpa, higiênica, no comportamento, que você vai ser um obreiro, você vai ser um representante da igreja, né? Então, na disciplina, né? É dica para você ser um obreiro, né? Na comunhão, você participa da célula, você está sempre junto, tudo que tem na igreja você está junto. Na submissão, você é submisso aos seus líderes, seus pastores, nos desafios. Tudo que o pastor te desafia, você, tô junto, tamo junto, pastor. São algumas dicas, né, para você ser um obreiro, né? Outra dica, ser exemplo, é na participação, participar de todas as coisas que a igreja promove. E a 10ª, para terminar, nos dízimos e ofertas. Por quê? Porque às vezes você ser um abençoador da obra, você vai ser abençoado. Amém? Então seja um abençoador da obra, irmão. Seja um exemplo em dízimo, em oferta, porque o teu coração está na obra, você é uma pessoa generosa. A Bíblia diz que o coração generoso prosperará. Aquele que é generoso com a obra, está vendo a necessidade do pastor, está vendo a necessidade da igreja, e ele é generoso, ele é fiel. Então seja um abençoador da obra para ser abençoado, amém? Aproveita agora, ó, faz um pix aí, Deus está tocando no teu coração, amém? Não deixe de dizimar, não deixe de ofertar. Sabe o que eu quero profetizar na tua vida? Todo estudo bíblico você vai colocar uma oferta, amém? Ô benção, pega aí, irmão, põe R$5, põe R$5. Você não tem R$5 na sua conta? Coloca ali, ó, nem que for R$5. É uma oferta que você está dando. Amém? Uma oferta aí que você está dando, R$5. Seja todo estudo, todo culto, seja um abençoador. Né? Vê o que você tem aí e o que Deus está tocando no teu coração. Amém? E coloque aí, né, R$5. Você pode colocar agora, 134-001-49802, a chave Pix, e abençoe a obra de Deus. Abençoe. Você já separou o teu dízimo? Abençoe a obra de Deus. Seja um abençoador da obra, para ser abençoado. Amém? Glória a Deus. Ó, hashtag de hoje, meu dever é ser servo. Deixa aí seu boa noite, deixa a sua hashtag e coloca a sua hashtag também nas suas redes sociais. Facebook, Stories, Instagram, que mais? Vai colocando a sua rede social aí, né? Coloque aí no seu WhatsApp também, né? Coloque aí essa hashtag, ó. Hashtag, meu dever é ser servo. Por que seu dever é ser servo? Porque Jesus foi servo, ele foi o exemplo. Seja servo, sirva na sua igreja, sirva na célula, seja um servo, você só tem a ganhar. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Uma boa noite. Gostou? Fala aí se você gostou. Fique na paz. Meu dever é ser servo.